Esse é o meu e-mail, meu nome é William Soares e eu hoje vou ter a oportunidade de conversar um pouco sobre alguns momentos importantes da história do mundo, da educação no mundo ocidental. E eu preciso muito da ajuda de vocês, assim, no exercício de criatividade, no exercício de me acompanhar, porque a gente vai, eu vou evocar algumas imagens, eu preciso que vocês me ajudem. Vai ser tipo assim um teatro shakespeariano, né? Porque Shakespeare ele falava assim e não tinha nada no palco. Aí assim, olha aqui esse exército. Aí o povo olhava, não tinha nada, mas eles imaginavam com a força do pensamento. Inclusive daí que vem a palavra, não sei se alguém aqui sabe em inglês, mas em inglês a palavra para a plateia é audience, que vem do latim audire, que é ouvir. Então, na verdade, as pessoas não iam para o teatro shakespeariano para ver uma peça engraçada, eles iam para ouvir, mesmo porque as pessoas, na maioria das vezes, elas não sabiam ler ou escrever, né, mas elas tinham uma tradição oral muito forte. Bom, mas aqui o caso, eu queria conversar com vocês sobre momentos importantes da educação no mundo ocidental. E por quê? Qual é o objetivo dessa conversa hoje? É justamente porque vocês estão envolvidos com disciplinas que têm a possibilidade de vocês serem licenciados, de vocês serem professores. Então eu trouxe essa conversa aqui hoje e eu espero que essa conversa ela possa não terminar aqui, mas possa fazer parte da formação de vocês, da vida de vocês, né, do mundo de vocês. Então, como a gente fala de mundo ocidental, eu queria ir lá no começo, assim, né? Eu vou começar mais ou menos no que eu acho que é um ponto central, depois eu vou fazer um retorno ainda para um homem mais primitivo. Então, por isso que eu preciso da ajuda de vocês, para vocês me acompanharem nessas idas e vindas. Bom, a gente vai começar mais ou menos lá no 5º século antes de Cristo. Por quê? Porque no 5º século antes de Cristo acontece uma coisa que é fundamental para a história do mundo ocidental. O que é? É o nascimento ou desenvolvimento da filosofia. Né? Então, na verdade, o que marca esse momento? Por que é importante esse nascimento da filosofia? Ele marca principalmente por muitas coisas, mas para nós hoje eu queria enfocar 2 aspectos. Tá? Primeiro, o homem ele passa a tentar compreender o mundo de maneira direta. Vou explicar por quê. A cabeça do ser humano, ele sempre quis explicar as coisas, sempre. Nós, de algum momento da nossa história evolutiva, nós queremos explicar as coisas. Mas, até esse momento, no mundo ocidental, nós explicávamos as coisas de uma forma animística. O que é isso? Eu animo as coisas. Vou dar um exemplo. Nossa, o vulcão está começando a explodir. O que está acontecendo? O deus Hefestos está zangado porque ele encontrou a sua mulher Vênus em conluio amoroso com o deus Apolo. Então ele começou, né, a jogar suas labaredas. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa moça linda, virgem, né, e vamos sacrificá-las aos deuses, que aí os deuses vão se acalmar. Então, esse é um exemplo de animismo, de pensamento anímico. Ou seja, todo mundo ele se baseava nesse tipo de pensamento, né? O que aconteceu hoje? Não, porque os deuses estão chovendo, não, porque o Netuno, né, resolveu, né, limpar o céu, Zeus está zangado. Então tinha todos... criativos toda a vida, né? Mas é a forma do ser humano explicar os acontecimentos, né? Mas com a filosofia, o que acontece? O ser humano ele começa a querer entender as causas naturais
e também causas interiores, né, da sua própria existência de uma forma direta. Ele começa a verificar, ele começa a querer entender. E aí, para nós que somos professores, acontece uma coisa também muito importante, que é o nascimento, junto com tudo isso, tá? Depois vocês vão estudar, eu estou aqui só ajudando a construir o pensamento de vocês. Acontece uma coisa, as sociedades do mundo grego, né, as sociedades daquela época, elas começaram a se organizar. E aí tem o nascimento de uma coisa que se chama democracia. Né? O que é democracia? Demos é do grego povo. Né? Então, quer dizer, democracia quer dizer essa qualidade, né, de governar, de gerir para o povo e pelo povo. E quando mais ou menos isso acontece? Acontece com o nascimento de uma coisa chamada ágora. O que era ágora? A ágora era um espaço da cidade no qual as pessoas iam resolver o problema. Então, por exemplo, eu vendi um boi para ela, mas o boi não é reprodutivo. Aí eu tenho que ir lá. Aí você fala assim, não, mas não, eu vendi o boi, estava certo, ele funcionava no meu terreno. Aí o que a gente fazia? Ia para a ágora, que é essa praça de mercados, e tinha um espaço onde a gente resolvia nossas contendas. Com o tempo isso foi se sofisticando, né? Então, eles começaram a perceber que quem ganhava a contenda era aquele que sabia falar mais, que sabia se colocar, aquele que sabia ter boas ideias. E aí nasce uma arte que ela é ensinada até os dias de hoje nas faculdades, que é talvez a primeira grande disciplina, é a retórica. A retórica foi a grande disciplina, né, daqueles tempos, porque eu ensinava, né, aí eu comecei a desenvolver técnicas para poder falar bem. E aí, com isso, nasceram duas grandes linhas de professores, né? Os ligados a uma linha socrática, ou seja, ligados ao pensamento de Sócrates, e outros ligados aos sofistas, né? Então, nós temos aqui, né, socráticos e sofistas. Basicamente, os sofistas, hoje em dia a gente entende que eles foram os primeiros professores do mundo ocidental. Por quê? Porque eles justamente desenvolviam essa arte de falar bem, e aí, quem é que sempre, né, se dava bem era a aristocracia da cidade. Então, eles iam lá ensinar os filhos dos aristocratas a como falar bem, como ganhar as suas pelejas, as suas contendas nessa ágora, na praça lá, né? Então, a educação no mundo ocidental, ela começa daí, né? Ela se desenvolve a partir daí. Obviamente que as coisas elas já começam a se complexizar desde o início. Complexizar já porque todos os filósofos eles pensavam iguais? Não, eles tinham pensamentos diferentes. Essas duas linhas aqui eram bem marcantes, né? Os socráticos, eles já tinham uma percepção, estou aqui resumindo, por favor, né? Vocês têm que estudar Sócrates, tem gente que estuda Sócrates a vida toda para entender o pensamento socrático, mas em termos de linguagem, por exemplo, ele acreditava que as coisas tinham uma essência e tinham uma verdade intrínseca, né? Então, quando eu falo aqui cadeira, quer dizer que essa palavra cadeira tem uma verdade intrínseca. Já os sofistas não. Eles mostravam que, na verdade, o discurso é construção. E eu vou construindo o discurso à medida que eu preciso dele. E o Platão, que a gente não sabe, a gente só sabe de Sócrates o que o Platão escreveu, né? Nós não conhecemos, porque o Sócrates era um filósofo né, de uma tradição oral, isso mesmo. E ele tinha uma ideia muito interessante. Como ele entendia que existia um princípio fundamental nas coisas, ele entendia que cada um de nós possuía uma verdade. E aí, o que ele dizia? Ele dizia que ele podia, né, fazer gerar essa verdade através de perguntas. Então, ele fez um método chamado maiêutico.
maiêutica, do grego maieutar, quer dizer partorir. E é uma palavra que participa, está presente na história do próprio Sócrates, porque a mãe dele era parteira, de fato. Só que a ideia dele era diferente, era fazer surgir as ideias das pessoas. Então ele não dava nenhum ensinamento direto, ele perguntava, ele fazia perguntas, e aí a pessoa ia respondendo, e a partir disso ele chegava a uma verdade, o que ele chamava de verdade interior. Os sofistas já não consideravam assim. Eles já consideravam que existia uma construção do discurso, uma construção da verdade, né? Essa divisão é importante porque ela vai marcar todo o pensamento do mundo ocidental, principalmente no que diz respeito à linguagem, né?